bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre um mediar redvindo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência, sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre um programa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Mediar é Divino. Nesse programa Mediar é Divino, o tribunal capacita conciliadores e mediadores, líderes religiosos de diferentes religiões, para poder lidar com os conflitos das suas comunidades. A princípio, comunidades carentes, onde estão inseridas essas lideranças religiosas, mas naturalmente um programa que pode ganhar corpo, dimensão e se permear em toda a igreja e naturalmente atuar com toda a comunidade de fiéis. E aí não estamos falando especificamente de uma ou de outra religião. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar sobre isso, porque quando saiu a notícia, recente essa notícia, repercutiu na imprensa em todo o país, muitas pessoas se preocuparam e com cautela, naturalmente, desse programa ser um programa que estaria por ferir a ideia de um Estado laico, um Estado onde não se priorizam, não se prestigia uma ou outra vertente religiosa, mas sim abre espaço para que toda a conjunção de opiniões, de crenças possam conviver com harmonia na sociedade. O Estado não interfere nisso, lidando apenas no seu papel de regular, de resolver conflitos e naturalmente de ter uma gestão que não se deixa interferir por essas visões religiosas. Ok, essa preocupação é muito válida, é importante, grandes vozes falaram sobre isso e eu entendi perfeitamente. Mas quero registrar que depois de aprofundar um pouco mais a leitura sobre o trabalho que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está fazendo, eu não vi ali nenhuma violação, nenhuma violência ao Estado laico, porque há uma abertura que inicialmente até pode ter sido trabalhado por uma ou outra linha religiosa, mas há uma abertura para que qualquer linha religiosa que queira naturalmente buscar essa capacitação, o tribunal então abra espaço para isso. Claro que se depois na prática o tribunal filtrar e evitar que uma ou outra linha religiosa tenha acesso a uma capacitação como essa, aí naturalmente a gente poderia falar oportunamente que isso estivesse ferindo o Estado laico. Num primeiro momento, vejo que não estaria ferindo, porque está aberta a qualquer linha religiosa que se possa trabalhar isso. É inequívoco que há fundamentos bíblicos e que, de fato, as lideranças religiosas podem atuar muito bem na gestão de conflitos envolvendo seus fiéis, envolvendo a sua comunidade, as pessoas que confiam nesse líder como uma pessoa de predicados éticos, morais, naturalmente com ponderação, para poder conduzir as coisas da melhor maneira. Então isso é bastante positivo. Mas isso numa linha romântica, numa linha ideal. A gente sabe que também podem ter distorções, podem ter problemas. O fato é que, como está concebido pelo projeto, aqueles que forem efetivamente capacitados como mediadores, conciliadores, esses líderes podem conduzir um procedimento de conciliação, mediação no âmbito dessas entidades, com a sua comunidade, e ajudar as pessoas a equacionarem o conflito, chegarem a um acordo, reduzir isso em um documento e levar isso ao Poder Judiciário para a homologação dentro daquele convênio que tenha sido previamente estabelecido e ser então efetivamente homologado pelo Poder Judiciário, valendo como título executivo. Essa permissão legal, a priori, é o que a lei de mediação estabelece como possível, está super dentro do que a lei prevê, tanto o novo Código de Processo Civil quanto a Lei 3.140 de 2015. Mas existe aí uma preocupação que eu quero registrar, uma preocupação que busca conservar a ideia do equilíbrio. Entenda uma questão fundamental, não há nessa exigência, por ser uma mediação pré-processual, por ser uma mediação privada, fora do âmbito do Poder Judiciário, ainda que depois levada à homologação, não há pela lei a exigência que essas partes sejam assistidas por advogados. Não há essa obrigatoriedade. Claro, não impede que elas sejam assistidas por advogados, mas não cria nenhum tipo de restrição ou obrigação que as partes tenham sido assistidas por advogado. Então, no final, você poderá ter uma conciliação, uma mediação conduzida por um profissional
capacitado para essa condição de mediador pelos cursos que o Tribunal de Justiça ofereça, mas que não seja formado em direito, que não seja bacharel em direito, que não tenha nenhuma preparação específica na área jurídica. Também, por outro lado, não terá assistência de nenhum advogado. E essas partes, então, terão um conflito equacionado por suas vontades, e esse documento valerá como título executivo, ou seja, não poderão voltar a discutir o conteúdo daquela questão, porque estará tudo válido. Poderá apenas discutir o cumprimento daquele acordo, caso não tenha sido descumprido. Isso preocupa um pouco? Sem dúvida alguma. Preocupa porque a ausência de assistência de advogado nesse aspecto e nesse contexto deve ser visto com uma ressalva ainda maior do que em outros contextos. Qual a ressalva maior? Se por um lado o líder religioso tem essa ascendência e essa liderança é importante sob o ponto de vista das pessoas confiarem nele, por outro lado, a própria mensagem das diferentes linhas religiosas é uma mensagem que coloca o fiel como subserviente da palavra, como alguém que tem que seguir, e isso é a doutrina bíblica, é a doutrina religiosa que, de um modo geral, estabelece assim, ainda que diferentes segmentos, mas quase sempre está baseado em que a vontade da pessoa não é a que prepondera, a vontade da pessoa está subserviente a uma vontade maior. E quando se tem um líder religioso, se confia plenamente que essa pessoa conduzirá essa questão com a orientação adequada dentro daquela perspectiva da doutrina religiosa. Mas até que ponto você terá condições de extrair com tranquilidade, com serenidade, que o exercício de manifestação de vontade dessas pessoas efetivamente foi livre e indene, ou seja, exerceu a autonomia indene dessa influência religiosa que poderia comprometer o seu discernimento e que poderia comprometer a sua liberdade absoluta de vontade para manifestar aquilo que está mais conectado propriamente ao seu interesse e não dentro dessa subserviência que é própria das linhas religiosas. E aí me preocupa quando não tem assistência de um advogado, desse olhar externo que poderia dar a percepção, que poderia fazer o controle legal da validade desse ato. Então, se por um lado é positivo, por outro gera preocupações. Eu penso que isso deveria ser trabalhado sim, porque é uma boa experiência, mas deve-se cuidar, e a minha recomendação é que se inclua a exigência do advogado nesses procedimentos. Não estou falando que fere a lei, não fere. Na visão geral, não fere a lei, mas a captura da liberdade do exercício da autonomia de vontade pode ficar, sim, comprometida. Nós sabemos perfeitamente de vários casos que já foram levados ao Poder Judiciário para discutir questões que envolvam doações de bens à igreja, questões que envolvam contextos que estava afetado a liberdade de autonomia de vontade da parte, exatamente por aquela visão comprometida da subserviência, da palavra daquele a quem se confiava uma liderança religiosa, que fez a cabeça de alguém fazer alguma coisa que não seria devida. Então, sem qualquer visão preconceituosa, mas entendendo perfeitamente que essa liberdade pode ficar afetada, eu penso que a presença do advogado, indispensável à administração da justiça, tem que se fazer nesses casos. Até porque quando a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, não está falando da administração do Poder Judiciário, está falando do valor justiça. E a justiça se encontra agora cada vez mais, de forma mais ampla, como nós mesmos temos defendido aqui no Momento Arbitragem, de várias outras maneiras. A conciliação e a mediação privada são formas de acessar o valor justiça. Portanto, a presença do advogado me parece indispensável. Ao menos, teria que se estabelecer pelo menos limites, ou seja, daquilo que se pode fazer sem advogados, a exemplo do que é feito nos juizados especiais. Ou seja, sem um advogado lá, a pessoa pode demandar e aí vai ser decidido ou vai ser objeto de uma conciliação ou decidido pelo juiz, e lá, sem um advogado, só até 20 salários. Eu acho que não poderia ser um cenário absolutamente aberto, sem limite algum, partindo só da premissa que aquilo vai ser só para pequenos casos.
Não há esse controle, na regra não está estabelecido isso na resolução do tribunal que trata sobre esse assunto, não está estabelecido nenhum tipo de limite. Eu acho que esse limite deveria ser definido, para primeiro começar a conversa. Define um limite para dar segurança e se estabelece que deve ter a assistência do advogado. Essa é a nossa sugestão. Assim nós garantiríamos naturalmente o exercício e a percepção da livre autonomia de vontade das partes, e identificando naquelas situações em que essa liberdade de vontade possa estar afetada por um discernimento comprometido em razão da doutrina religiosa, e identificar que aquilo é irregular. O advogado será a primeira polícia desse ato e terá condições de, durante o próprio ato, intervir para evitar que alguma coisa dessa natureza venha a acontecer. Por isso, o Momento Arbitragem, eu, Asdrubal Júnior, defendemos que a sugestão que o tribunal fez, o trabalho que ele está fazendo, é um trabalho louvável que merece aplauso, mas que merece também algumas ressalvas e algum tipo de ajuste para poder se amoldar dentro da preocupação que quer a justiça. Ela quer conciliações em que as partes, com liberdade de convicção, estabeleçam o exercício da sua vontade e cheguem a um ponto de consenso, exatamente porque estão conscientes daquilo, querem aquilo e não estão afetados de nenhuma forma por nenhuma influência que não seja realmente a sua própria convicção e uma orientação técnica de alguém que a acompanhe e assista. Então, essa verdadeira vontade só poderá ser capturada num contexto em que a doutrina religiosa pode exercer alguma influência, se nós tivermos naturalmente a assistência dos advogados. É isso aí. Você gostou da nossa opinião? Curta, compartilhe, critique, comente, faça o que você desejar, interaja comigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E no mais, você já sabe, me encontra sempre aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você. Até o próximo programa.